Continuando aí, né? Então você tem aí naquele momento do final da guerra, já no finalzinho, a abdicação do Kaiser, né? Guilherme II, você tem um governo provisório. Esse governo provisório chama uma Assembleia Constituinte, ou seja, você precisa de uma nova Constituição, né? Você precisa de um novo governo, né? No início da década de 20, a República Alemã passava por uma forte crise gerada pelas dívidas de guerra e conflitos entre os partidos de esquerda e direita. Essa é uma outra questão também. Além das questões da guerra, do pós-guerra, das dificuldades do pós-guerra, você tinha nesses países conflitos entre os partidos de esquerda e de direita, né? A perseguição aos partidos de esquerda e tudo mais. Então existia um grande conflito e um grande medo também de que os países se tornassem uma nova Rússia, né? Para eles, aquele sistema da Rússia era danoso, era um sistema que privilegiava, né? E que não era bem visto. Então você cria esse atrito entre direita e esquerda que também vai prejudicar todo e qualquer movimento de tentativa de amenizar a situação econômica, né? Então, se você já tem uma crise provocada pela guerra e você tem um conflito entre partidos dentro de um país, isso só piora a situação, né? A ocupação do Vale do Ru pela França como garantia do pagamento das dívidas, eu falei sobre isso, né? O Vale do Ru é um dos locais mais importantes ali economicamente para a Alemanha até hoje, né? É um local ali onde você tem bastante minérios, né? Você tem bastante reserva de minérios, né? E foi ocupada pela França como garantia do pagamento das indenizações de guerra, que a Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial. Então ela ficou de pagar essa dívida, né? Em meio a tantas crises, Adolf Hitler, líder do partido nazista de extrema-direita, em 1983 tentou dar um golpe, né? Logicamente que Hitler tenta dar um golpe em 1923, ele é preso, né, tentando dar esse golpe nesse governo provisório. Ele acaba sendo preso, né? Ele é condenado a 5 anos de prisão, mas fica apenas 9 meses preso. É o tempo suficiente para ele fazer o livro dele, né? Que ele intitula lá Minha Luta, onde ele, grande parte das suas ideias, né, vão ser colocadas nesse livro, ideias racistas, ideias contra os judeus, né, ou ideias extremas, ideias, como é que eu posso dizer, extremistas, conservadoras, autoritárias, e ele acaba com essas ideias, né, escrevendo esse livro, ele acaba sendo, como é que eu posso dizer, ele acaba agradando parte da população alemã. Por quê? Porque dentro desse discurso também tem um discurso de revanche, né? De vingar a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Essa ideia de revanche atrai bastante os alemães. Os alemães ficam meio que hipnotizados por essa ideia de vingar e de fazer uma revanche perante o sentimento de revanchismo. Hitler vai saber muito usar esse sentimento de revanchismo, né, a seu favor, né? Era um cara que tinha um poder de discurso muito bom, um poder de persuasão enorme, né? Então você tinha aí toda essa questão. Eles queriam o fim do Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes prejudicava completamente a Alemanha, né? Fazia com que a Alemanha perdesse territórios, não tivesse direito a ter um exército, fazia também com que a Alemanha, de certa forma, perdesse parte dos seus territórios muito importantes, parte de suas colônias. Então, eles queriam o fim, era uma das reivindicações do Partido Nazista, era o fim do Tratado de Versalhes, era não cumprir mais o Tratado de Versalhes, né? Ideias anti-judeus, né? Lógico que isso vai ser muito pesado, principalmente na Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, né? Ao assumir o poder, chamou novas eleições, ocorreu um incêndio. Aqui a gente vai falar de um incêndio que ocorreu lá num castelo na Alemanha, que vai ser colocado como culpados os comunistas, né? Vão ser levados, a culpa vai recair sobre os comunistas, mas necessariamente não foram eles que fizeram isso, era uma estratégia aí da extrema direita, né? De tentar sujar a imagem dos comunistas e tudo mais, né? E a gente vai ter aí esse movimento nazista bastante presente na Segunda Guerra Mundial, né? Não podemos esquecer isso. Na Segunda Guerra Mundial, esse movimento ele é muito importante. Aqui fala na página 74, propaganda nazista, né?
A propaganda política foi um instrumento mais importante de divulgação das ideias nazistas. O governo de Hitler soube se aproveitar do avanço tecnológico que possibilitou a massificação dos meios de comunicação como rádio e cinema. Ou seja, Hitler usou muito a questão da propaganda. Também é uma característica de movimentos extremos, né? De movimentos fascistas, nazistas, movimentos nacionalistas, o uso da propaganda, né? De certa forma, Getúlio Vargas também usou isso aqui, né? A propaganda, a voz do Brasil, a hora do Brasil, né? Ele também usa esse termo, essa questão das propagandas para tentar popularizar o movimento. Então Hitler também utilizou muito isso, a Alemanha utilizou muito isso, o nazismo utilizou bastante essa questão dos avanços tecnológicos da época, principalmente o rádio, né? Já em 1933, quando Adolf Hitler chegou ao poder, foi criado o Ministério da Educação Pública e Propaganda, chefiado por Joseph Goebbels, o braço direito de Hitler, né? Num regime em que censura e autoritarismo não permitiam a livre circulação de ideias, nem a liberdade de expressão, muito menos contestação ao governo. A propaganda tornou-se quase fundamental para impor seus próprios valores ao povo. Ou seja, é um governo de muita propaganda de que as coisas estavam bem, de que tudo estava indo bem com o nazismo, mas era um governo totalmente autoritário, né? Censura, autoritarismo, não podia se ter reivindicação, principalmente contra o governo, né? Vai ser bastante característico tanto do fascismo quanto do nazismo. A grande diferença aí de um para o outro é a perseguição aos judeus, né? Essa perseguição aos judeus que Hitler vai impor, que Hitler vai fazer, né? Mussolini não fazia na questão do fascismo, né? Um dos pilares da ideologia nazista era a teoria racial, ou seja, isso não existia pela questão da Itália. Então existia uma teoria racial de superioridade. Hitler colocava os brancos, como os arianos, como raça superior, etnia superior, né? A ideia de superioridade aí pegando muito questão do positivismo também lá do final do século XIX que a gente viu no passado, né? A miscigenação de raças consideradas inferiores pelos nazistas significaria o declínio da superioridade, ou seja, a mistura de raças, né, faria com que ocorresse uma inferioridade, né? Então você não podia se misturar. Dessa maneira, para conservar a suposta pureza de sangue e o garantia do espaço vital, os nazistas empreendeu uma grande perseguição aos judeus. E aí vai vir os famosos campos de concentração, onde esses judeus eram torturados, muitos eram mortos nas câmaras de gás, e os horrores da guerra que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial.